Bom, gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Vocês me escutam bem, certo? Bom dia, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao nosso sexto e último encontro desse nosso curso de introdução à teoria semiótica grimasiana, que tem se dado por meio de exemplares de parábolas escritos em língua espanhola. Eu saúdo aos presentes nesse momento, a Antônia Santos, bom dia, Aurileia Cabral, Helena Hübner, José Alexandre, bom dia, Laércio Fernandes, Lara Dallagnol, Maria da Guia Andrade, Mariana Lopes, Mateus Ramos, Maísa, Pedro Soares Bueno, bom dia, Rita de Cássia, Rodrigo Fernandes, Samara Leal, Suelismar, Professora Terezinha, bom dia, Valdelice, Ítalo, Yasmin. Bom, e aí a gente vai, os demais vão entrando. Bom, gente, bom dia mais uma vez. Eu já passo a apresentar a minha tela a vocês e devo dizer que hoje, primeiramente, aqui, né? Bom, primeiramente, a gente vai mudar um pouco a nossa estrutura organizacional do encontro, porque como a gente tem feito nesses primeiros 5 encontros, a gente fez ou fazia, os repassos, as revisões para aquecer as nossas mentes e trazer à memória alguns conceitos vistos para dar continuidade. Hoje a gente vai fazer o caminho inverso, Muito rapidamente eu vou retomar só o visto ontem e já dar continuidade com os tópicos de hoje. A revisão ela será, eu pretendo que seja feita no final do encontro, exatamente para que vocês façam uma espécie de autoavaliação, e vejam se os conceitos que estavam previstos a serem vistos ao longo do curso de fato foram absorvidos, incorporados ou entendidos da parte de vocês, ou em outras palavras, se eu me fiz entender, ao apresentar esses conceitos e aplicá-los ou tentar aplicá-los nas análises com as quais nós temos trabalhado, tá bom? Então, ontem nós chegamos ao nível discursivo, ao nível discursivo do nosso percurso gerativo do sentido e vimos questões referentes à sintaxe discursiva, Entre elas, a desembreagem, os conceitos de enunciação, a instauração das categorias de pessoa ou ator, tempo e espaço, e como essas categorias da enunciação são projetadas no enunciado e como isso cria efeitos de sentido diferentes, e entre esses efeitos de sentidos, nós vimos, o efeito de objetividade, ou melhor, de ilusão de objetividade, quando essas categorias se projetam no enunciado fingindo um distanciamento da enunciação ao enunciado. Isso provoca esse efeito de sentido, de ilusão de objetividade. E quando, ao contrário, a enunciação projeta essas categorias de pessoa, tempo e espaço, fingindo uma aproximação
ao enunciado, isso produz efeitos de sentido de subjetividade, né? Dizer a vocês que os exemplares com os quais nós trabalhamos praticamente evidenciam essa desembreagem enunciva, porque a enunciação finge estar distante do enunciado. Portanto, produz-se esse efeito de sentido de ilusão de objetividade. E o outro efeito de sentido do qual nós falamos ontem é o efeito de ilusão de realidade, ou de referente, né? Bom, então hoje a gente vai continuar no nível discursivo e ver algumas questões, alguns conceitos relacionados à semântica discursiva, tá bom? E também advertir a vocês que a previsão é de que o nosso encontro seja menos denso, digamos assim. A gente vai ver muito rapidamente os 3 principais tópicos, já antecipo, né? Como já está previsto no plano de curso. A tematização, a figurativização e a isotopia, e já passar para as análises, né? De modo que a ideia é que seja um encontro de fato menos denso, menos pesado, né? E é isso. E também dizer a vocês que, como eu espero, né, que nós já tenhamos nos aproximado, de certa forma, dos conceitos semióticos, vocês acho que já são capazes, ou seja, eu estou otorgando o poder fazer, né, o saber fazer também a vocês, capazes de contribuir, não, de certa forma, para as análises, né, de modo que a ideia é que hoje nós analisemos o primeiro exemplar, né, entre os 3 com os quais nós estamos trabalhando, o exemplar que se intitula O Julgamento, né, o texto do julgamento. A gente já veja mais de perto algumas questões, sobretudo do nível discursivo. E, claro, durante a análise, se alguém eventualmente quiser contribuir, não, fique à vontade, tá bom? Bom, então, o primeiro tópico da semântica discursiva é o tema, ou a tematização, né? Que é o seguinte, aqueles valores axiológicos no nível fundamental, né, eles vão ganhando corpo e eles se instauram nos objetos já no nível narrativo, tornando-se valores ideológicos e ganham corpo ainda mais no nível discursivo e, e se manifestam por meio de percursos temáticos ou temas, né? Ou temas. Uma tentativa, né, de conceptualização, né, dessa denominação seria a seguinte, né? O tema seria uma espécie de conteúdo semântico tratado de forma abstrata, ou seja, é um valor não presente, vejam, não presente no mundo natural, ou se vocês quiserem, na realidade, né? Embora a concepção de realidade pela semiótica discursiva é um pouco diferente, né, em comparação a outras teorias. A semiótica não é uma teoria referencialista, né, porque o mundo natural já é concebido como uma semiótica, né? Enfim, mas o tema é um valor abstrato, não presente no mundo natural, né, e que exerce o papel de categoria ordenadora dos fatos observáveis. Eu dou alguns exemplos. Liberdade é um possível tema. A justiça, o ódio, o amor, enfim, são temas, né? São temas, tá bom? E esses temas, eles podem ser figurativizados, né? Eles podem ser investidos semanticamente ou semântico-sensorialmente
E isso dá lugar ao que a gente chama de figura, né? A figura é uma espécie de investimento semântico sensorial. Sensorial tem a ver com a sensorialidade, com os sentidos sensoriais, né? O tato, a audição, o paladar, o olfato, a visão, enfim, certo? E é um investimento semântico sensorial desses temas. Desses temas. Trata-se de um elemento semântico que aí sim remete a um elemento do mundo natural, ou se vocês quiserem, da realidade, perceptível, digamos assim. E aí eu dou exemplos de figuras, né? Um rei pode ser uma figura, o juiz, o ladrão, uma garrafa, enfim, são figuras discursivas, não temas, né? Porque são elementos investidos semântico-sensorialmente, né? Que remete a esse elemento do que seria o mundo natural, mais uma vez, se vocês quiserem, a realidade, né? Ou as coisas reais, né? Enfim, o que a semiótica denomina de mundo natural. Tá bom? Então, enfim, a gente, claro, pode fazer essa oposição em que os temas são abstratos e as figuras são concretas, se vocês quiserem, embora nada é concreto no discurso, né? Tudo, enfim, as figuras são menos abstratas, ou melhor, são figuras, né? São os temas figurativizados, digamos assim, certo? Mas se vocês quiserem, assim, nessa introdução, podemos fazer essa oposição abstrato-concreto, em que os temas são abstratos, de fato são, e é o termo que a semiótica usa, e as figuras, concretas, digamos assim, elementos mais concretos, tá bom? Então, o tema, o procedimento pelo qual os temas são instalados no discurso, a gente chama de tematização. E o procedimento pelo qual as figuras são instaladas no discurso a gente chama de figurativização. Tá bom? É isso, né? Aqui são alguns comentários, mas o principal acho que é por aí, né? E agora alguns detalhes, né? Os valores assumidos pelo sujeito da narrativa são, no nível do discurso, disseminados sob a forma de percursos temáticos, e esses percursos temáticos, sistemas que se recorrem, não, ao longo do discurso, um percurso de temas, podem receber investimentos figurativos, né? Figurativos. Não se preocupem que a ideia é dar exemplo disso, né? Apresentar a parte teórica mais abstrata e, de certa forma, figurativizá-la, né? A disseminação dos temas e a figurativização deles são tarefas do sujeito da enunciação. É o sujeito da enunciação quem dissemina os temas ao longo do discurso e pode ser que ele os figurativize, geralmente o faz, né? Geralmente o faz. Assim procedendo, o sujeito da enunciação assegura, graças aos percursos temáticos e figurativos, uma espécie de coerência semântica do discurso. E cria, como a concretização figurativa do conteúdo, efeitos de sentido, sobretudo efeitos de realidade. Então, nós vimos ontem que um dos efeitos de sentido possíveis de ser produzido por determinadas estratégias discursivas é o efeito de que é realidade, né? De que aquilo que está sendo narrado é real. E um dos procedimentos, a gente viu três, né? A projeção da enunciação no enunciado, enfim. E o terceiro tratava exatamente de uma espécie de cobertura figurativa. E isso produz um efeito de realidade, que se dá por meio de um procedimento que foi mencionado ontem, eu recupero, que era a ancoragem. A ancoragem, né? Então, é algo do tipo, já foi dito, mas eu faço questão de repetir, né? O enunciador
escolhe determinadas figuras, apresenta no discurso e essas figuras são reconhecidas pelo seu enunciatário como sendo reais, ou ele faz uma comparação com o mundo natural. E isso cria um efeito de sentido de que o discurso é real, ou efeito de sentido de ilusão de realidade, certo? São dois, portanto, os procedimentos semânticos do discurso, a tematização e a figurativização, né? Tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato e organizá-lo em percursos. Em outras palavras, os percursos são constituídos pela recorrência de traços semânticos ou semas que são concebidos abstratamente, certo? Por outro lado, pelo procedimento de figurativização, as figuras do conteúdo recobrem esses percursos temáticos abstratos e atribuem a ele traços de revestimento sensorial. Então, a gente pode imaginar que possam existir discursos mais temáticos e menos figurativos, né? Ou discursos mais figurativos, onde as figuras aparecem com mais frequência. Como acho que vocês conseguem perceber que os exemplares com os quais nós estamos trabalhando são discursos onde a figurativização aparece com certa é mais perceptível, com certa visibilidade, é mais visível, certo? Então, assim, Obrigada. Agora o microfone ligado, né? Tá bom. Então, assim, imaginemos um discurso filosófico, né? Em geral, os discursos filosóficos ou os tratados filosóficos, né, eles são mais abstratos, digamos assim. Eles fazem uso, claramente de percursos temáticos visíveis, né? E as figuras aparecem com menos frequência, mas aparecem, né? Por outro lado, os discursos ditos literários, ou, enfim, eles fazem uso da figurativização com mais frequência, né? Certo? Então, os estudos semióticos têm observado que não existem discursos não figurados. Todos os discursos fazem uso da figurativização, né? O fato é que há discursos em que... Só um minutinho. Valdelice, desligue o seu som, por favor. Obrigado, Terezinha. Obrigado. Bom, acontece, né? Então, assim, os discursos, em geral, fazem uso da figurativização, né? Então, há discursos em que a figurativização é vista esparsamente, né? Assim, aqui e acolá, digamos assim, né? Como no caso dos discursos filosóficos, né? E no caso dos discursos literários, né, a gente vê as figuras com mais visibilidade. Demócrito? Certo? Pois não, professor. Vocês me ouvem? Sim. O som está desativado. O meu? Vamos ver o que houve. O meu som? O meu som agora voltou? Pronto, voltou. Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui se eu ligo no computador. Aqui não consigo, mas tudo bem. Tudo bem, né? Tá bom. Então eu dizia, né, não sei até onde vocês me escutaram, mas eu dizia que existem discursos onde a figurativização ela
é vista de forma mais perceptiva, como nos casos dos discursos literários, ou mais especificamente, esses discursos com os quais nós estamos trabalhando, né? Acho que vocês já conseguem perceber que existem figuras aí, né? Mas no caso dos tratados filosóficos, em geral, são temas que estão aí, uma reflexão mais abstrata, digamos assim, que aqui e acolá os filósofos, né, fazem uso das figuras, né, e é uma boa estratégia para tentar ilustrar essas questões ou ideias abstratas que estão sendo desenvolvidas ao longo desses tratados, desses discursos mais filosóficos, que em geral são mais abstratos, né? Vários autores fazem uso dessa estratégia. Saussure fez, né? Saussure, quando trata dessas questões da linguagem, que são questões mais temáticas do que figurativas, digamos assim, né? Aqui e acolá ele faz uso de alguma metáfora. Por exemplo, vocês devem ter conhecimento da clássica metáfora do jogo de xadrez, em que ele compara a língua ao jogo de xadrez, não? E os signos, as peças, né? Que são que tem uma certa organização e regras aí que se combinam, enfim. Então, o xadrez é uma figura que tenta figurativizar o tema do qual ele está tratando aí, que é a língua, a linguagem, que são temas, né? Ele faz uso também da metáfora da folha de papel, que também vocês devem conhecer, para tentar ilustrar o que ele está chamando de significante e significado. Muito rapidamente, lá no curso de linguística, ele diz que o papel era como o signo linguístico, que tinha um lado que era o significado e o outro o significante. Então, assim, significado, significante, signo linguístico são conceitos, são temas abstratos. A folha de papel é uma figura que tenta, né, investir semântico e sensorialmente esses temas, né? É isso, né? Mais ou menos é por aí a coisa, né? Então, assim, por exemplo, imaginemos esse texto, eu coloquei aqui esse texto, né? Nós vamos olhar um pouquinho para ele, né? Tá aqui o texto, tem uma imagem, uma imagem que contém uma gaiola, né? Um passarinho saindo, né? E talvez, né, se eu perguntasse a vocês qual seria o tema, ou ou o principal tema, né, desse texto, talvez vocês me dissessem que era liberdade, enfim, talvez vocês encontrem outro, mas trata como se fosse da liberdade do passarinho, ele conseguiu ficar livre, digamos assim. Então a liberdade é o tema, mas vejam que esse texto, esse discurso textualizado aqui, é um texto eminentemente figurativo, mas que tem como tema a liberdade. Agora, pensemos um tratado filosófico que trate da liberdade. Então, aí é um texto eminentemente temático, que provavelmente haverá num tratado filosófico que trate de liberdade uma outra figura, assim como Saussure fez, né, no seu curso de linguística geral, enfim. Mas aqui é só para a gente tentar diferenciar um texto eminentemente figurativo de textos temáticos, digamos assim, certo? Tá bom? E é isso, né? Bom, e também acho que é oportuno que eu diga que esse texto não é um texto figurativizado, porque tenha figuras, imagens enfim, foto, desenho, enfim, não é por isso, né? Porque os textos verbais, ou sejam eles no escrito ou oral, eles também são figurativizados, né? Então, deixar claro isso, né? Deixar claro isso. E já indo para o último tópico, né, de teórico, né, que está relacionado à semântica discursiva, a gente diz o seguinte, né? Esses temas,
eles são espalhados no texto. E eles são recobertos, ou podem ser recobertos, por figuras, certo? E a reiteração desses temas e a recorrência dessas figuras no discurso, seja ele qual for, a gente denomina de isotopia. Etimologicamente, iso, mesmo, né, um prefixo grego que indica mesmo, topia, de topos, que tem relação com o lugar. Etimologicamente, seria isotopia, o mesmo lugar semântico. Semântico. E é isso. Então, esse fenômeno que consiste na reiteração de temas e recorrência de figuras, a gente chama de isotopia, e ela assegura, graças a essa ideia de recorrência, a linha sintagmática do discurso e a coerência semântica do mesmo. E, claro, é um elemento primordial para a construção do sentido. De modo que é quase evidente que vocês percebem que os textos que materializam os discursos, eles não são encadeados aleatoriamente. Existe uma espécie de coerência semântica dos discursos, seja eles quais forem, né, que mantém essa isotopia, seja ela actorial, enfim, que mantém essa e que permite produzir o sentido, né? E é isso. É isso, tá bom? A gente fala de dois tipos de isotopia, a isotopia temática, quando os temas vão recorrendo ao longo do discurso, ou a figurativa, né? Quando as figuras também vão sendo repetidas, né? Então, a isotopia temática decorre da repetição de unidades semânticas abstratas em um mesmo percurso temático. Essas entidades, enfim, geralmente são semas, mais um conceito aí aproveitado, né? Um conceito da semiótica, né? Foi concebido por outras teorias, mas aproveitado pela semiótica, que é uma espécie de unidade de significação mínima, né, dos signos, e eles se repetem ao longo do discurso, produzindo essa isotopia temática, né? E a isotopia figurativa é caracterizada pela redundância desses traços figurativos, né, e a associação de figuras, né? A recorrência de figuras atribui ao discurso uma imagem organizada e completa da realidade. Bom, isso não é isso. Então é isso, gente, né? A análise dos percursos ou linhas isotópicas faz pelo exame de traços semânticos, abstratos e figurativos, que se repetem no discurso, né? E pode-se recorrer a princípios e métodos da semântica estrutural que facilitem a determinação desses traços reiterados. E eu vou tentar mostrar, né, com as minhas forças isso aplicado, né, na análise do primeiro exemplar com o qual nós trabalhamos, ou estamos trabalhando. Tá bom? Um outro conceito também importante é o de conector de isotopias, que são palavras, no caso da linguagem verbal, né, os sintagmas, que podem ser lidos sem nenhuma dificuldade em várias isotopias, várias linhas de leitura, e fazem dessa forma a passagem de uma leitura para outra. Aparecem como figuras localizadas no texto, certo? Então, é um elemento do texto que nos possibilita passar de uma leitura para outra. Quando esse texto é pluriisotópico, ou seja, quando ele apresenta mais de uma leitura temática e figurativa, né? Como no caso dos exemplares com os quais nós estamos trabalhando, em que
como disse a vocês, estou partindo do pressuposto, né, de que há um outro sentido para além do sentido literal e, portanto, haverá em algum momento uma espécie de conector dessa dupla isotopia. E eu já caracterizo, não eu, né, o próprio Greimas. Bom, isso está dito com mais detalhe no meu esboço de tese, né? Mas muito rapidamente, o Greimas já caracteriza o discurso parabólico como biisotópico, por natureza biisotópico. Ou seja, tem dupla leitura, né? E, como disse a vocês, entre outros objetivos, eu proponho evidenciar as estratégias discursivas por meio dos recursos que a semiótica discursiva me possibilita, essas estratégias que possibilitam a construção desse outro sentido. E aí, que a gente denomina de alegórico, de conotado, de moral da história, como vocês quiserem. Que, evidentemente, no meu trabalho, eu tento dar um nome padrão para isso. Tá bom, gente? Então é isso, né? Vejamos agora na prática todos esses temas e figuras. Por exemplo, né, nesse texto do julgamento, né, vou passando porque a gente já leu, já acho que já está bem presente na nossa memória. Né? Quais eram os temas? Ou quais temas a gente pode encontrar? Né? Vejamos. Aquelas oposições fundamentais, no nível fundamental, que são assumidas como valores narrativos no nível narrativo, elas se desenvolvem sob forma de temas e se concretizam por meio de figuras. Então, nesse texto do julgamento, né, observa-se, né, algumas leituras temáticas. Por exemplo, eu elenco pelo menos 4, né? Existe um tema da injustiça quando se é virtuoso. E agora eu requereria, né, que vocês trouxessem à memória o texto, né, sem que eu leia ou revise, mas vocês têm em mente de que trata o texto, né, de que o homem virtuoso foi injustamente acusado de assassinato, etc. Há uma espécie de tema da inveja à virtude, à integridade. Há um tema quase que evidente e que aqui não vai ser possível, mas no meu esboço de tese eu justifico tudo isso com certo detalhe, né? E no texto, sempre no texto. Um tema de encontrar saída a problemas que aparentemente não possuem, né? Ele conseguiu encontrar a saída para aquele problema no qual ele se encontrava, que era, enfim, independentemente do papel que ele escolhesse, ele seria culpado, né? E ele conseguiu sair daquela situação. E que isso, como a gente vai ver, né, é aplicado não só no texto, mas para a nossa existência. E é uma dos sentidos, ou se não, o sentido conotado do texto é esse. Né? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe, mas é disso, né, de que trata o texto. É informar que, independentemente das situações pelas quais nós estejamos passando, sempre é possível haver, sempre há uma saída. Né? E eu tento evidenciar, né, como esse outro sentido é construído. Pode ser que vocês o sancionem como sendo um percurso relativamente óbvio, não é tão óbvio, né? E a ideia é essa, é evidenciar esse percurso de construção desse outro sentido, né? Eu também coloco um tema da influência do poder em decisões políticas, né? Aqui eu já justifico um pouco onde é que eu achei esse tema, né? Nesse fragmento que diz: o culpado era uma pessoa muito influente do reino, e por isso, desde o primeiro momento, se procurou encontrar um bode expiatório para encobrir o crime. Ora, por ser influente, e é o texto quem diz, o culpado era influente, era uma pessoa influente, né? Ele não poderia ser sentenciado negativamente, de modo que se procurou alguém
a quem se poderia atribuir a culpa, ou o termo, o signo usado é o bode expiatório. Então é isso. Essas são algumas possibilidades de temas, né, que a gente pode encontrar nesse texto, né? E figuras, né? Quais são as figuras que estão presentes, né, nesse discurso, né? Bom, no texto do julgamento, além dos atores, que já foram mencionados ontem, o homem muito virtuoso, o culpado, o juiz, Deus, que figurativiza a justiça, né? A sala, os presentes, que são atores, que são figuras discursivas. Certo? Além deles, nós temos as figuras da forca, e os dois papéis também são figuras. Né? E é isso. Né? E aqui uma informação que eu julgo como relevante, né? E que da qual nós vamos falar um pouquinho depois e que nós vamos ver que tem uma suma importância para a construção do sentido literal do texto, esse primeiro sentido, né? Da manutenção da primeira isotopia, que diz: inicialmente nós imaginamos os dois papéis com as duas palavras diferentes, culpado e inocente, né? Tal como expresso no texto. Logo, depois do fragmento que se diz, né, lógico, o perverso funcionário tinha preparado dois papéis com a mesma palavra, é necessário a reconstrução, ou um termo da linguística de texto, né, a recategorização, né, desse referente, aí usando termos da linguística textual, né, não semióticos. Mas, enfim, essa reconstrução é importante para a construção do sentido, né? De modo que nós passamos a imaginar dois papéis com a mesma palavra, né? Culpado. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco disso. Então, vamos ver não como esse discurso não é um discurso composto por signos que se relacionam aleatoriamente, ou seja, que há relações sintáticas e, sobretudo, semânticas entre os signos que compõem esse discurso e que mantém essa coerência semântica discursiva ou isotopia, certo? E a gente vai evidenciar, eu tento evidenciar um pouco essas relações, dizendo o seguinte: esse exemplar, a gente entende que havendo uma isotopia temática jurídica e uma isotopia temática do encontro de soluções. A primeira, eu subdivido em 3 subtemas, cujos traços semânticos se relacionam e, portanto, dão lugar a 3 subisotopias que estão quase que de forma subordinada a essa isotopia jurídica. Primeiro, a isotopia jurídica propriamente dita, que é introduzida na segunda linha do exemplar com os signos ou os termos injustamente acusado e assassinado, que instauram, de certa forma, essa isotopia e que ela esse tema, digamos assim, ele é continuado ao longo do discurso. E aí eu trato, eu vou lendo aqui, são quase que definições do dicionário, mas a ideia é evidenciar essa cadeia sintagmática discursiva que mantém essa coerência semântica no discurso, né? Vamos lá, gente. Então, o jurídico, que é o que corresponde ao direito, ou se ajusta a ele, né? E direito vai ser o nosso sema comum. É o sema que perpassa vários outros signos que compõem esse texto ou esse discurso, né? O que conecta os outros sememas dessa mesma leitura, dessa mesma isotopia. Aí a gente vai começando a detalhar, né? Injustamente, o que é? Significa de maneira injusta. Injusto é o que não é justo.
equitativo, que não é equitativo. Justo é o que se dá segundo a justiça e a razão. Finalmente, a justiça é o quê? É direito, é razão, é equidade. Então vejam como injustamente possui, de certa forma, o sema direito aí, portanto, pertencendo a essa isotopia jurídica. É também necessário que se diga que essas subisotopias, elas, claro, se entrelaçam. Por isso eu disse a vocês que um texto não é denominado texto em vão. Existem relações semânticas muito complexas, né, entre os semas que estão relacionados aos sememas, os lexemas, que compõem os signos do discurso, né? Então, essas subisotopias se entrelaçam, de modo que injustamente, além de, claro, pertencer a essa espécie de isotopia temática jurídica, ela também se relaciona com a isotopia da trama, da qual nós falaremos daqui a pouco, e que também, de certa forma, está subordinada a essa grande isotopia jurídica, né? Ou do direito, se vocês quiserem. Então, ao sancionar como injusta a acusação, o enunciador, por meio de implícitos, nos leva a concluir que o homem muito virtuoso não realizou a performance do assassinato, né? E, portanto, não era culpado. Então, aqui, em vários momentos de minha análise, eu vejo que os procedimentos catalíticos, ou seja, grosso modo, a explicitação dos implícitos, é de suma importância para a construção dos sentidos discursivos. Então, que talvez para vocês seja óbvio, né? Esse não é porque é óbvio que não deixa de ser importante, né? Então, entender que o homem, né, ou melhor, a acusação, ao ser sancionada como injusta, não sou eu quem digo. O texto começa dizendo que um homem muito virtuoso foi injustamente acusado, portanto, a acusação é injusta. Isso nos leva a concluir que o homem não realizou a performance do assassinato, certo? E ele não era culpado. E isso se confirma depois, né? Esse fato se confirma quando, imediatamente depois, se diz que, aí está lá no texto, o culpado era uma pessoa muito influente do reino, né? Bom, observemos como o virtuoso se relaciona com injustamente. E aí eu coloco, né, a definição do dicionário, né? Virtuoso é quem se exercita na virtude ou obra segundo a virtude. E virtude é integridade, é ânimo, enfim. De modo que a ideia é mostrar como o virtuoso se relaciona com a injustiça ou injustamente, mantendo essa coerência temática ou semântica, né? E que ela continua ao longo do discurso, né? Vamos lá. Sendo virtuoso o homem, é de se estranhar que ele tenha causado algum crime, né? Sobretudo um assassinato, de modo que o ser virtuoso, vejam se vocês conseguem perceber essa nuance semântica, né? Ser virtuoso contribui para a acusação de que o assassinato, né, era injusto. Ou melhor, a acusação de assassinato seja sancionada como injusta, tal como foi no texto, né? Certo? Então, o ser virtuoso mantém essa coerência semântica e contribui para que a acusação do assassinato seja de fato sancionada como injusto, tal como foi. É isso. E além de tudo, justo é uma das virtudes, né, do homem virtuoso, segundo o próprio juiz. Eu não coloquei entre parênteses, mas talvez vocês lembrem que o juiz disse: conhecendo a tua fama de homem justo, etc. Tá bom? E vamos vendo como essa cadeia isotópica, né, ela vai se mantendo, né, no discurso, né?
Acusado. Acusado é uma pessoa a quem se acusa. Acusar é assinalar alguém atribuindo-lhe culpa ou falta, ou de um delito ou de um fato reprovável. Culpa vejam, já é um lexema relacionado ao direito, que pode ser definido como a omissão da diligência de alguém que implica que o fato injusto ou danoso resultante motive a sua responsabilidade civil ou penal. E na narrativa, esse fato injusto e danoso é o assassinato. Então, eu tento evidenciar, né, essa relação semêmica entre esses signos, né, entre assassinato, culpa, acusado, que são signos que se manifestam nesse texto. E que, mais uma vez, mantém essa espécie de coerência semântica discursiva. Né? Culpado, outro signo do texto, né? Quem tem culpa. E assim como culpa, também é um termo relacionado ao âmbito jurídico, né? E se define como algo responsável, como responsável civil ou penalmente de algo. E este algo é o assassinato. Né? É o assassinato. Semioticamente, o culpado seria alguém sancionado negativamente, né? Depois de ter realizado uma performance. Na narrativa, afirma-se que o culpado era uma pessoa influente, ou seja, que influencia, que goza de muita influência, que tem poder, valimento, autoridade para intervir em algum negócio e, portanto, não poderia ser acusado e menos ainda condenado. Então, espero que vocês estejam conseguindo observar, não, as relações semêmicas dos semas que compõem o signo, ou os sememas, que por sua vez compõem o signo de influente, que esse sema se relaciona com o culpado, que se relaciona com os outros, anteriormente já vistos. E mais uma vez, mantendo essa cadeia isotópica temática, né? Culpado se relaciona intimamente com o assassinato, entendendo o assassinato como um programa narrativo. Né? A gente vai recuperar alguns termos, em que o sujeito 1 priva ou altera o estado juntivo, né, do assassinado, né, em relação à vida, priva o sujeito do objeto vida, ou seja, ele estava em conjunção com a vida e passou a estar em disjunção, digamos assim, semiotizando esse programa narrativo, né? Então, o culpado, ele assume a função de sujeito 1 nesse programa, é o sujeito do fazer. É o sujeito do fazer que priva o sujeito homem desse objeto vida, né? Esse objeto valor. E, embora não se explicite no texto, né, o culpado é quem realizou a performance no assassinato. É mais um procedimento catalítico, digamos assim, mais uma recuperação do implícito, né? Que, claro, o culpado foi quem realizou essa performance. Aparece o signo inocente no texto, né? Que ele se relaciona antonimicamente com culpado, ou seja, livre de culpa. Mais uma vez, mantendo esse percurso temático, essa cadeia isotópica temática. Tá bom? Julgamento, juízo em espanhol, né? Julgamento que aparece no título, na linha 5, na linha 7, né? Se relaciona com o direito, né? Se define como o conhecimento de causa na qual o juiz há de pronunciar uma sentença, um veredito. Né? Julgamento é retomado por sistema, conjunto de regras ou princípios, enfim, é uma definição do dicionário. Forca, vejam que eu estou mostrando todos os signos que mantêm essa relação, essa cadeia isotópica, né? Forca, coloco a definição, né? Uma estrutura composta por um ou dois paus verticais presos no chão, e o outro horizontal, do qual se pendura pelo pescoço a um condenado à morte para executar a pena. Vejam como esses temas vão se relacionando, né, no discurso. Tanto o condenado como pena se relacionam ao direito.
Pena, eu coloco, é o castigo imposto conforme a lei pelos juízes e tribunais aos responsáveis de um delito ou falta, temas que já apareceram. Né? O delito é uma ação ou omissão voluntária ou imprudente, penada pela lei. Né? Então, forca, como brevemente já expresso, relaciona-se com a Idade Média. E aí a gente teria que fazer uma espécie de contraposição com outros discursos. Mas a gente sabe, né, assim, sem fazer esse detalhamento, né, que a forca está relacionada com a Idade Média, que é outro signo do discurso, lá do texto, né, textualizado, uma vez que a forca, né, era o castigo relativamente comum nesse período histórico. Juiz, né, a autoridade máxima de um tribunal, que tem autoridade, potestade para julgar e sentenciar, é aquele que julga. Julgar é determinar se o comportamento de alguém é contrário à lei e sentenciar o procedente. E a forma em como se dará o julgamento, no texto, é explicitada quando o juiz diz ao homem, né, escreverei em 2 papéis separados as palavras culpado e inocente. Você escolherá e será a providência que decidirá o teu destino. Então, depois de transformar-se em um julgamento injusto ou uma armadilha, que a palavra no texto é trampa, no espanhol, armadilha, o homem deixa de ser simplesmente um acusado e passa a ser vítima. Vejam mais uma vez os signos, todos eles relacionados ao nosso tema comum, que é o do direito, né? Mantendo essa isotopia temática jurídica, certo? Vítima é uma pessoa que padece consequências danosas. Veredito, aí eu coloco, é a sentença pronunciada por um jurado ou um juiz. Vejam as relações aí, né? Conminou, que é a forma de conminar, que, como já foi expresso, é requerer, querer, né? A alguém o cumprimento de um mandato, sob pena ou sanção determinadas. Enfim, gente, então, todos esses signos, né, se relacionam sememicamente ou semanticamente, mantendo essa isotopia temática jurídica. E isso faz com que o texto tenha sentido, digamos assim. Não é um conjunto aleatório de palavras. No caso desse texto verbal, né? Isso serve, como a gente já sabe, a qualquer manifestação significante ou texto manifestado por qualquer que seja a expressão. Né? Tá bom? Mas a ideia é essa, mostrar como o texto mantém essa coerência semântica discursiva e isso contribui para a construção do sentido, né? Certo? Uma outra isotopia, a trama, por exemplo. Veja que temos o tema da trama, que de certa forma se relaciona com a grande isotopia jurídica, né? Mas essa trama, esse tema, esse subtema, se vocês quiserem, da trama, se mantém ao longo da narrativa e é evidenciado pelos temas que compõem os signos, que são manifestos no texto, né? Então, a trama é o artifício, é o dolo, é a confabulação com a qual se prejudica alguém. Bode expiatório, que, claro, tem sua relação com a primeira isotopia, mas também com essa, se nós quisermos, essa isotopia temática da trama. Porque o bode expiatório é a pessoa a quem se atribui todas as culpas para eximir as culpas das outras pessoas. Então vejamos que o fato de atribuir culpa a uma pessoa que não tem já é um justo e é uma trama, espécie de trama, né? Outro signo do texto que mantém essa isotopia temática da trama, né? Confabulado, quando dito de 2 ou mais pessoas, de duas ou mais pessoas, confabulado né, colocar-se de acordo para empreender algum plano geralmente ilícito. Vem de confabular, que é sinônimo de tramar, né, de tramar algo ilícito, injusto. Né. Outro fragmento do texto, né, que manifesta, de certa forma, essa isotopia temática da trama,
onde se diz aparências de um julgamento justo. Nós observamos que o julgamento, como já visto, parecia justo, mas não era. Portanto, era injusto. E essa injustiça se liga com a trama, uma vez que a trama se caracteriza por ser injusta, né? E que é explicitada nesse fragmento, onde se diz, né, que o perverso funcionário tinha preparado os dois papéis com a mesma palavra. Aí é quase que a explicitação dessa trama, de como se deu a trama de fato, né? Ele colocou os dois papéis, ou escreveu, né, ou havia preparado os dois papéis com a mesma palavra, certo? E aqui retoma uma questão da qual eu falei no início, né, que tem relativamente... Claro, tudo tem importância para a construção da significação, mas essa que a gente deu uma espécie de atenção maior, né, ou mais atenção a ela. Vejam o seguinte, parece algo óbvio, né? Mas vejamos, o reconhecimento por parte do leitor de que já não se trata de um papel com a palavra inocente e outro papel com a palavra culpado, e sim dois papéis com a mesma palavra, culpado, essa informação, que de certa forma está aqui no texto, né? A reconstrução disso é imprescindível para a construção do sentido adequado do texto. Se você não recupera ou reconstrói essa informação, você não entende, ou, digamos, não faz sentido o final do texto de que ele disse, né? Basta vocês verem o papel que sobrou e vocês saberão qual seria a minha sentença. Se você não recupera isso, que parece óbvio, o texto não fará sentido, ou o sentido adequado não será construído, digamos assim, né? Certo? Bom, vejamos como o juiz, ao se relacionar com o confabulado e com aparências de um julgamento justo, ele trama a trama. E ele é, portanto, sancionado como perverso. Está lá no texto, né? E quando ele é retomado pelo hiperônimo funcionário. Aqui está, né? O perverso funcionário. E outra... Bom, são muitas as questões, né? Mas outra questão da qual nós não vamos tratar aqui, e sobre a qual eu trato no esboço de tese, que é sumamente importante para a construção do sentido discursivo, é o que talvez vocês conheçam como anáfora, né? As linguísticas de texto trabalham com isso, inclusive é um termo que está registrado no dicionário semiótica, né? A anaforização, que é uma espécie de retomada do referente, né? Vou usar o termo mais uma vez da linguística textual, do referente já introduzido, né? Introduzido no discurso, que é outra questão, né, que tem relação em semiótica com o que o Greimat chama de isotopia actorial e que é importante para a construção do sentido. O que eu quero dizer? Entender que o perverso funcionário é o juiz, que talvez para vocês dizem, mas é óbvio. Bom, se o leitor, seja ele quem for, não fizer essa relação, o sentido fica comprometido, né? Então é isso. Pessoa que desempenha, enfim, tá certo, né? Trampa que tem relação com a trama, claro, né? A contravenção, dissimulada a uma lei, convênio, regra, ou maneira de esquivá-la, com miras a um proveito próprio. Ora, se as leis são sancionadas para estabelecer justiça, em teoria, né? As contravenções delas propõem a injustiça, o que faz com que as trampas ou as armadilhas, né, sejam injustas e, por conseguinte, relacionam-se com a trama, cujos detalhes, que são os pormenores, as relações, os detalhes, outro signo lá do texto, né, eu coloco sempre a linha onde está, esses detalhes eram desconhecidos. Então vejam como trampa, depois de uma breve apresentação da sua definição, digamos assim, se relaciona com o tema da trama
e mantém essa isotopia temática da trama, certo? E uma última isotopia, né, que aí eu confesso a vocês que tenho que ver, né, mas a priori na minha análise eu elenco como uma isotopia do escape, e o escape como ação de escapar, especialmente de uma situação de perigo, perdão. Essa isotopia eu julgo como prenunciada, né, ou instaurada no texto pelo lexema escapar, lá onde diz que o homem se deu conta de que tinha poucas oportunidades de escapar da forca. Então aí instaura-se uma linha temática que é continuada ao longo do discurso, né? Escapar é sair de um encerro, de uma situação de perigo, né? E o escape, ele é explicitado nesse fragmento. Aí eu elenco o fragmento que diz, né? Quando o juiz ordenou que o homem pegasse um dos papéis, ele respirou profundamente, permaneceu em silêncio uns segundos com os olhos fechados, e quando a sala já ficava ou começava a ficar impaciente, o homem, a gente vai falar disso, né? O homem abriu os olhos e, com um sorriso, pegou um dos papéis, colocou na boca e o engoliu rapidamente. Aqui é como se deu a forma e como ele conseguiu o escape, né? Outras relações semêmicas entre signos, né, nesse discurso. A gente observa a relação entre escrever, papéis e palavras, né? Que, enfim, eu evidencio o que parece ser óbvio, né? Então, escrever, que aparece lá, escreverei, na linha 8. Escrever é representar as palavras ou as ideias com letras ou signos traçados em papel ou em outra superfície. Então, vejam como esses signos se relacionam sememicamente e mantêm uma espécie de isotopia, né? Papel é uma folha fina, enfim, em que se pode escrever palavras, né? Enfim, né? Outro detalhe, né? A palavra legenda, que aparece na linha 1, né? Quando diz, como o texto começa, né? Conta uma antiga legenda, que eu traduzi, né, como lenda, uma antiga lenda, um fato fictício. Esse legenda da linha 1 não expressa o mesmo legenda que aparece na linha 7, lá quando se diz que o perverso funcionário havia preparado os dois papéis com a mesma legenda. Aqui na linha 7 refere-se ao texto escrito, gravado, né, a palavra, né, que acompanha algo. E tudo isso, gente, contribui para a construção do sentido, né? Sem dúvida. Tá bom? Nesse fragmento que diz, né, quando a sala começava a ficar impaciente, o homem não está aqui, né, mas a gente reconstrói, né, o abriu os olhos e com um sorriso, né, o sujeito de, tá aqui o que eu queria dizer, o sujeito de abril não é a sala, como se pode imaginar, é possível que haja essa interpretação, né, porque como eu disse a vocês ontem, muito rapidamente também, em espanhol existe uma espécie de tendência de omissão do pronome do caso reto, o pronome sujeito, em comparação à língua portuguesa, né? Em português, os pronomes sujeitos também podem ser omitidos, né? Diferentemente do inglês ou do francês, que sempre tem que estar, né, evidenciados e manifestos no texto, mas em português eles podem ser omitidos, mas em geral não são, né? Talvez em português, né, em português aqui, se fizesse uma tradução, se colocaria ele, né? Ou seja, quando a sala começava a ficar impaciente, ele ou o homem abriu os olhos. Mas em espanhol não aparece o sujeito, né, explícito. Então a gente talvez poderia associar que quem abriu os olhos foi a sala, ou os que estavam lá, mas de fato não foi, né? Foi um homem muito virtuoso, que é o sujeito de abrir, né? E eu tento mostrar no texto como é que a gente chega a essa conclusão, né? Primeiro, porque abrir, ou seja,
deixarem descoberto algo, fazendo que aquilo que se oculta se aparte ou se separe, pressupõe que o objeto esteja fechado, ou cerrado, né, em espanhol. Se abre o que está fechado, né? E tal como explicita a narrativa, com os olhos fechados, e lá se diz que quem estava com os olhos fechados era o homem muito virtuoso, portanto, quem abriu os olhos foi ele, né? Bom, eu sei que talvez isso vocês estejam sancionando como óbvio tudo isso, né? Mas a ideia é essa, é evidenciar esse percurso, porque se não se faz essas reconstruções, o sentido do texto fica comprometido, né? E aí, em segundo lugar, né, por que a gente conclui o óbvio, né, o que parece ser óbvio, de que o sujeito de abril é o homem, porque a ação que segue, né, pegou um dos papéis, já estava previamente programada para que o homem virtuoso realizasse, e foi ele que pegou, certo? Então, portanto, foi ele que abriu os olhos e pegou os papéis, né? Tá bom? Tragar, né, que é engolir, né, ele relaciona sinonimicamente com engugir, ou engolir, desculpem. Vejam que essa relação sinonímica, que de certa forma mantém essa isotopia, né, essa cadeia sintagmática, semântica aí do discurso. A maioria das ações dirigidas ao homem são referidas como uma moléstia, como um incômodo, né? De fato, causaram-lhe aborrecimento ou mal-estar, né? Molestaram, aparece lá no texto, né? Enfim, é isso. Então, gente, como expresso no início dessa breve análise, né, a gente pode ler esse texto a partir de dois planos isotópicos, que é o que eu denomino de uma isotopia temática jurídica, que foi parcialmente analisada aqui, né, nem com muitos detalhes, né, e uma isotopia temática do encontro de soluções, né. Portanto, há uma isotopia. Eu vou tirar o termo positivo, porque já me disseram que pode causar uma polissemia, porque eu uso positivo, que é um termo do dicionário, mas positivo não no sentido axiológico, do que é bom. Positivo em contraposição ao negativo. Mas, enfim, o que há é uma isotopia específica, literal, uma isotopia 1. Uma isotopia 1, que é a isotopia da história narrada, né? E essa isotopia terá sempre uma outra isotopia geral, vou tirar o termo negativo, né? Geral, uma outra isotopia conotada, que é o termo que eu tenho usado, né? Nesse caso metafórica, e que essa outra isotopia se aplica nas nossas vidas, no nosso mundo real, na nossa fenomenologia existencial, digamos assim. E mais uma vez, partindo do pressuposto, como disse o Greimáser, nós vamos ver, né? A gente vai ler, mas eu já antecipo, de que os discursos parabólicos, por natureza, são bisotópicos, né? A minha ideia é evidenciar essa outra isotopia, né? Eu cito aqui o... Tem um questionamento Pois da não, Emily. professora. Pois não. Eu acredito que é bem oportuno agora. Está no chat. Você quer que eu leia ou você lê? Tá, eu posso ler. Obrigado, Tá bom, professora, por pela nada. intervenção. Deixa eu ver o chat, então, aqui, né? Observando a sua análise das isotopias do julgamento, da trama e do escape, muito interessantes, me parecem generalizáveis a outros textos, porque seria a análise da isotopia do tema principal da narrativa, exato, do conflito, que é uma categoria comum ao gênero narrativo, né, em algumas teorias. Eu falo disso lá no meu esboço de tese, né? Enfim, e da resolução, também uma categoria típica da narrativa para algumas teorias, sem dúvida. Você acha que tem sentido? Sem dúvida, Emily. É por aí, é por aí. Agora sim, eu não sei se entendi bem, né? Eu digo o que eu quero dizer, né? Essas isotopias que eu elenco não são exclusivas desse texto. Eu não sei se é o que você queria dizer, não, se eu entendi o que você quis dizer, né? Mas evidentemente, né, quando você diz parecem generalizáveis a outros textos, evidentemente
haverá outros textos ou discursos nos quais também haverá a mesma isotopia temática jurídica, claro, que será inevitavelmente manifestada por outros signos e a cadeia isotópica desses outros textos será manifestada de forma diferente, supostamente porque os discursos são bem específicos, né? Bem específicos, né? Agora, evidentemente, haverá outros discursos, ou é possível que você ou vocês encontrem outros discursos em que existam também essa mesma linha isotópica da cadeia jurídica, da trama, enfim, claro, né? Não é uma isotopia exclusiva desse exemplar, né? Haverá outros, sem nenhuma dúvida, né? Não sei se era isso, né? E essa questão do conflito e resolução, eu toco aí meu esboço de tese, que entre os objetivos, né, está o de evidenciar esse sentido alegórico, mas aí, sem querer, de certa forma assim, ao longo da minha pesquisa, né, eu fui vendo algo parecido ao que o próprio viu, né? Ele via que os contos maravilhosos não tinham uma estrutura comum, e ele elencou 31 funções, eu não elenco tantas assim, né? Mas ele elencou as 31 funções, todos os contos tinham aqueles mesmos que você chama, tinha um conflito, que em geral é, né? Tem uma resolução, que em geral é. Eu vejo que, pelo menos nos exemplares com os quais eu trabalhei, existe também uma estrutura organizativa comum, né? Por exemplo, só para dar um exemplo muito rapidamente, em todos eles aparece, se não lexicalizado, a palavra surpresa. Ou se não está lexicalizado, em um momento aparece algo que foge da nossa expectativa. Foge da nossa expectativa, do que é previsto. Há um momento que aparece algo que é inesperado, digamos assim. Muito rapidamente, gente. No primeiro texto, é o fato do homem engolir o papel. Aquilo não, parece que não estava esperado, né? No segundo texto do problema, o fato do homem colocar o vaso em cima da planta e dizer que aquilo era um problema, e ali aparece que eles ficavam, aquilo não era esperado, né? E no terceiro texto, né, do pai que leva o filho para a viagem, não era esperada, de certa forma, aquela resposta pelo filho, sobretudo pelo pai, ou seja, o pai não esperava aquilo. E eu tenho parcialmente analisado 12 exemplares, né, e sempre observo isso, é uma espécie que eu estou propondo, né, quase que característica do gênero parábola. Bom, não é isso, mas a coisa vai por aí, né? Mas enfim, gente, tá? A pergunta, né? Qual a diferença entre aquela nossa primeira análise, justiça e injustiça, vida e morte, e a análise do tema propriamente dito? É uma diferença no nível de análise? Não, no nível de análise, sem dúvida, né? A gente ali estava no nível fundamental, né? O mais abstrato, quando a gente articulou vida e morte, ou justiça e injustiça, que na verdade justiça e injustiça talvez ainda possa ser analisado com mais generalidade, digamos assim. Né? Eu não consegui, né, ver se seria vida ou morte, ou natureza e cultura, ou outro, né? Por isso eu coloquei justiça e injustiça. Mas eu prevejo, né, que a gente ainda pode reduzir ainda mais, digamos esse semantismo. Né? Mas ali é o nível fundamental. Aqui no nível discursivo a gente já vê esses percursos temáticos, já, de fato é um outro nível de análise, né? O que define o gênero parábola. Bom, aí Matheus, eu tenho aí no meu esboço de tese uma seção, né, com, sei lá, 15, 20 páginas, onde eu tento definir, né, o gênero parábola. E aí, para eu resumir assim, essas 20 páginas em frases, fica complicado, mas é algo do tipo, primeiro é uma narrativa curta, diferente do conto ou de novela, que são narrativas mais extensas. É uma narrativa curta, como vocês percebem. Tem esse papel de veicular um ensino moral. Né? Outra característica marcante, os protagonistas são pessoas.
são pessoas. As fábulas, por exemplo, são animais. Os apólogos, né, são objetos. Mas as parábolas não, são pessoas. E eu trago outras características, né, que tenta definir o gênero, digamos assim, tá bom? Mas por aí, né? Uma lógica concessiva, exato, Suelismar, uma lógica concessiva, é isso, né? Mas assim, eu tenho que ver ainda com mais detalhe, né? Ver com mais minúcia, né? Mas assim, a priori eu tenho observado essa lógica concessiva, que eu acho que isso é do Zilberberg, não é? Da semântica tensiva, essa questão da lógica, eu não lembro bem, mas é uma lógica concessiva e há uma outra lógica, né, que ele propõe lá no Zilberberg, da semiótica tensiva. Bom, você está confirmando aí, né? Bom, eu não uso a tensiva no meu implicativo. Obrigado, Alexandre. Obrigado, era isso. Implicativa concessiva. Mas eu não uso a tensiva no meu trabalho, né? Não dá, né? Muita coisa. Se eu for usar a tensiva e a sociossemiótica, e, enfim, mas eu priorizei essa semiótica mais tradicional. Mas é isso, a coisa vai por aí, Suelismar, é uma espécie de lógica concessiva mesmo, né? Bom, eu cito aí Então, já para a gente levando aí para o final dessa primeira análise, o que é que eu proponho, né? Eu proponho que o escapar, né, o lexema escapar, que aparece na linha 6, né, vejam bem, ele é o conector de isotopias. Ele conecta não só a isotopia do escape específico do texto, do homem justamente acusado de assassinato no texto, né, que ele conseguiu escapar naquele discurso, mas também conecta uma isotopia de escape geral que pode ser aplicado às mais diversas situações da nossa existência, da nossa fenomenologia existencial, da nossa realidade, das nossas vidas, digamos assim, né? Eu vejo que é esse signo do texto que conecta essas duas isotopias, né? O que eu quero dizer, né? Há um escape literal narrado no texto, né? O homem justamente acusado de assassinato, ele escapou da forca, tá bom? E esse escape ilustra ou pode ser estendido como um escape de diversas situações da nossa existência. Ou ainda para tentar ser mais claro, assim como o personagem, o ator do texto conseguiu escapar de uma situação na qual não parecia haver saída, nós, inclusive o enunciatário, né, na existência dele, pode encontrar saída das situações nas quais parece não haver. E muitas vezes a saída depende da ruptura de contratos mal estabelecidos na nossa existência. Né? É isso, né? E aí uma das minhas conclusões não muito revolucionárias e quase que óbvias, né, é que o reconhecimento do conector de isotopia por parte do enunciatário, evidentemente, é condição sine qua non para a construção da isotopia segunda, conotada, da outra isotopia, do sentido conotado, figurado, e por conseguinte da construção, ou para a construção do sentido alegórico. Nesse exemplar talvez não tenha ficado muito claro, eu analiso, como eu disse, outros exemplares, em outros exemplares essa conclusão fica mais evidente, né? Ou seja, se não há o reconhecimento do conector de isotopias, não há possibilidade da construção do sentido alegórico. É isso. Parece uma obviedade, mas é isso, né? E assim, vejam, o que é que eu digo, né? Uma vez reconhecido o conector de isotopias, né, pode-se reler, que é um outro procedimento, né, reler o texto a partir de uma segunda isotopia. Né? E isso fará com que os temas e as figuras elas se restabeleçam. Então, na isotopia 1, essa isotopia literal, o homem muito virtuoso, que é também o mesmo acusado, que é também o bode expiatório, que é também a vítima na linha 12, né?
ele corresponde a nós, ou ao enunciatário, nessa outra leitura temática, nessa outra isotopia, na isotopia 2. Certo? E eu já antecipo uma segunda conclusão a qual eu cheguei, né? É de que esse reconhecimento ou identificação do enunciatário com algum personagem ou ator narrativo do discurso lá manifesto no texto é outra condição para a construção do sentido alegórico. Tem que haver essa identificação. Partindo disso, eu cito Greimas, enfim, né? No dicionário, quando ele fala de conotação, é o termo moralização lá do dicionário, que ele diz isso, né? Que a moralização é essa espécie de identificação do enunciatário com o sujeito discursivo, acho que é o termo que ele usa, que é o ator, né? O ator. Então é isso, é como se o enunciatário se identificasse como um homem muito virtuoso. De modo que tudo que aconteceu nele, com ele, lá na narrativa, pode acontecer ao enunciatário, né? E isso tem relação com a construção desse outro sentido. É o que eu estou propondo aí, né? Ou seja, eu vou explicitar isso, né? Na Isotopia 1, o assassinato está lá no texto, nessa primeira leitura, né? Por meio de uma relação metonímica, corresponde a qualquer crime no que seria essa outra isotopia. O reino, também está lá no texto, né? O reino passa a ser a região geográfica ou a sociedade corrupta, né? Como era aquela sociedade ilustrada no texto, né? Na qual nós vivemos. O julgamento já não é tanto um julgamento clássico em um tribunal como foi nessa primeira leitura, mas nessa segunda isotopia é uma espécie de julgamento social. A forca que parece nessa primeira isotopia, eu digo que figurativiza o que seria uma sanção negativa nessa segunda isotopia. É uma espécie de figurativização da sanção negativa nessa outra isotopia, seja ela qual for. Né? O juiz, o perverso funcionário, que é o ator discursivo, manifesto nessa primeira isotopia, ele passa a ser uma espécie de participante consciente da sociedade corrupta, no que seria uma segunda leitura. E o escapar, como já foi expresso, não é somente o escapar do julgamento, por um motivo específico. No caso desse texto, foi o assassinato, mas é escapar, ou melhor, encontrar a solução de qualquer situação adversa na qual nos encontremos ou o enunciatário se encontre. É isso. Né? A ação do juiz, né, quando ele diz, conhecendo a tua fama de homem justo, vou deixar a tua sorte nas mãos de Deus. Escreverei em 2 papéis separados as palavras culpado e inocente. Você escolherá e será a providência que decidirá o teu destino. Tudo isso aqui, essa ação, ela passa a significar ou corresponder qualquer situação injusta na qual nós nos encontremos ou na qual o enunciatário se encontre, onde aparentemente temos o poder da escolha. Né? E a trama em nossa sociedade corrupta, né, pode ser realizada nas mais diversas formas. Né? E nesse texto se deu quando o homem, ou quando o narrador disse que o juiz havia preparado 2 papéis com a mesma palavra. Aqui é como se deu a trama. Nessa segunda isotopia, a trama pode se dar de forma diversa. O que eu quero dizer, né? Que essa ação tem um correspondente nessa outra isotopia, que a priori eu chamo de isotopia conotada. Né? Continuando, né? Já vou chegar onde eu quero chegar. Né? Na nossa existência, nós podemos escapar de tramas e armadilhas de diversas maneiras. No texto, o modo em como o escape se deu, a gente já sabe. Né? Quando o juiz ordenou, o homem engoliu o papel. Está escrito aqui. Então, assim, nós podemos sintetizar essas informações, né? Eu coloco uma tabela lá, eu vou até reformular isso, né? Está um pouco ainda muito... enfim, pode ser melhorada, né? Inclusive, se alguém tiver sugestão, né?
Fica à vontade. Aí eu coloco o homem muito virtuoso, o acusado, o bode expiatório, a vítima. Eu coloquei nós, mas talvez eu mude para o enunciatário, para concordar ou coincidir com a terminologia que o Greimas usa. Né? Seria o enunciatário, né? Nessa outra isotopia. O assassinato era um crime. O reino é a região geográfica, né? Ou a sociedade corrupta na qual nós vivemos. O julgamento, como eu já disse, não é só um julgamento clássico, é um julgamento social. Né? A forca é a figurativização da sanção negativa. O juiz, que também é o perverso funcionário, nessa primeira leitura, ele passa a ser uma espécie de participante corrupto consciente dessa sociedade corrupta nessa segunda leitura. Tudo isso aqui no texto é a forma da trama que nessa segunda isotopia pode se manifestar de forma diversa, como a trama é articulada. Né? E a forma como o homem escapou, né, quando ele engoliu o papel, é a forma isso aqui ilustra ou corresponde à forma do escape dessa trama. Então, com isso, né, eu vou tentando evidenciar como é que a gente constrói um outro sentido, né? A frase dita pelo homem é questão de ler o papel que sobrou e saberemos o que dizia o que eu engoli, só fará sentido, como dito anteriormente, se o enunciatário reconhecer que os dois papéis tinham a mesma palavra, né? Eu já falei disso, né? O reconhecimento dessa transformação, de certa forma implícita, é imprescindível para a construção do sentido, né? Eu já falei disso. Ou seja, o homem só escapou, né, porque o papel que sobrou teria a palavra culpado e, por conseguinte, ele havia escolhido o papel que, teoricamente, teria que ter o verbete inocente e, portanto, teria que ser inocentado. Né? Claro que, mais uma vez, parece óbvio isso, mas se não fizer essas reconstruções, o sentido fica comprometido. Né? O escape é confirmado com a aparição de liberar. Né? Então, outra questão, né? Claro, eu já disse, né? Mas esse exemplar só será considerado discurso parabólico se esse outro sentido for construído, né? Caso se entenda pura e simplesmente como uma história de um homem que, engenhosamente, conseguiu se livrar da trama de um espúrio julgamento cujo o juiz se cuidou de manter todas as aparências de um julgamento justo, nós haveremos encontrado o sentido literal, denotado, positivo eu vou tirar, né? Denotado, e o relato vai se tratar de uma espécie de história, um conto, uma história qualquer. Né? E aí eu cito o Greimas, né? Como vimos na parte teórica, aí tem uma frase do Greimas, né? A parábola é caracterizada pelo encadeamento de duas isotopias veredictórias, né? Tanto uma da realidade, do cotidiano, e a outra do inesperado, do maravilhoso, né, que oferece a chave de leitura. Não sei se é aqui, mas não é aqui. Em outro momento que o Greimas claramente diz que o discurso parabólico é eminentemente biisotópico. Né? E aí é isso. Né? Então, se não houver esse reconhecimento dessa dupla isotopia, passa a ser um conto, uma história e pronto, né? sem outro sentido. Então, dessa maneira, feita essa breve análise, nós observamos, embora o cenário no qual se encontrava o homem apresentava muitos obstáculos para que ele encontrasse a saída, né? Ele não deixou de buscar a saída, ele não desistiu, ele não deixou de lutar. E para isso ele teve que ser engenhoso e fazer uso do recurso para formar novas ideias. Né? Enfim, a frase que é atribuída a Einstein no final da narrativa condensa bem esse efeito de sentido conotado que é produzido por esse discurso. Né? Aí eu cito a frase, e esse efeito de sentido conotado é o que caracteriza a parábola propriamente dita. Né? E aí eu cito, né? Por mais difícil que se nos apresente uma situação, nunca deixemos de buscar a saída nem de lutar até o último momento. Né? Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. Né? Isso condensa um pouco esse efeito de sentido, ou esse sentido conotado, né? Que é o que eu chamo aí. E é isso, é mais ou menos por aí a coisa. Né? Claro que
tive que fazer recortes, né, para não cansar, né, vocês, já que é um curso de introdução, mas a ideia com essa breve análise é mostrar como o discurso tem uma cadeia isotópica linear, né, e que pretende, né, manter essa coerência semântica ou essa isotopia, né. É isso, gente. Bom, antes da gente ver outras questões, né, vou ver o chat aqui, né. Implicativa. Qual seria o desencadeador de isotopias? Bom, professora Terezinha, eu aqui preferi não apresentar esse outro conceito, né, que estava previsto que eu apresentasse. Primeiro, para ser sincero, tenho certa dificuldade de diferenciar o desencadeador do conector de isotopias, né? Eu vejo que, bom, talvez seja má interpretação minha, mas o desencadeador é um conector de isotopias, embora a literatura, a professora Diana no seu livro, faz essa diferença, né? O dicionário não, né? O dicionário de semiótica, salvo engano, só aparece o termo conector de isotopias. Eu acho que desencadeador não está. Bom, vocês confirmam essa informação. Então, assim, talvez por essa minha dificuldade de diferenciação, eu preferi nem fazer uso desse outro conceito que é apresentado, né, o de desencadeador de isotopias. E lá no livro ela ilustra bem, né? Bom, muito rapidamente, né? E pelo que eu entendi, também é um signo que aparece no discurso e que a gente não consegue identificar mais ou fazer nenhuma relação com outros signos que apareceram, uma espécie de aparição abrupta e que instaura, que desencadeia uma outra leitura, para o texto, né? Acho que vai por aí a coisa, né? Se eu entendi bem. O sujeito, Milena, né? O sujeito que enuncia na semiótica se chama enunciatário. Não, o que enuncia é o enunciador, Milena. O enunciatário é para quem o enunciador se dirige, certo? O enunciador é quem enuncia. E ele sempre enuncia para um sujeito pressuposto, que em semiótica a gente chama de enunciatário, tá bom? E também, claro, acho que é consabido de vocês, mas nunca é muito que eu enfatize isso, o enunciatário não é a pessoa de carne e osso, tá bom? A semiótica não trabalha com isso, né? Com o que eles chamam de sujeito, o que nós chamamos de sujeito ontológico, se é que há ontologia, esse sujeito dito real. Não é. O enunciatário é uma instância abstrata de produção do enunciado. E que pode ser recuperado, como diz, acho que é o professor José Luiz Fiorin, né, que diz que é baseado no Greimas, né, que diz que é recuperado pela totalidade da produção dos seus discursos, né. É de fato um conceito um pouco complexo, né, mas não é a pessoa física, claro, né, o enunciador é essa instância de produção do enunciado que, como nós vimos, delega a voz ao narrador, que delega a voz aos interlocutores. Mas todas são instâncias, tá bom? Tá aqui, a Camila respondeu. O enunciatário seria o leitor do texto, exato, né? O enunciatário é aquele a quem se dirige o enunciador. Tá aí, bom, entenderam bem. Para mim, o enunciatário era a mesma coisa do enunciador. Não, tá bom. A Emily, né? No caso dessa parábola, que me parece que o escape é consequência da astúcia, sem dúvida, da engenhosidade, sem isso não haveria escape. Não foi o escape correndo, lutando ou fugindo. Caberia isso na segunda isotopia? Deixa eu ler de novo, né? No caso dessa parábola, me parece que o escape é consequência da astúcia ou da engenhosidade. Sim. Sem isso não haveria escape, ok. Sem que ele fosse astuto, engenhoso, ele não conseguiria escapar. Não foi o escape correndo, lutando ou fugindo, tá bom. Não foi, nem correu, enfim, foi através da astúcia, ok. Caberia isso? Bom,
De certa forma eu digo isso, eu não esmiuço, não detalho isso, né? Mas, inclusive, eu uso a palavra engenhoso, que ele foi engenhoso para conseguir escapar, né, daquela situação, né? Mas vou ver, quem sabe eu posso explorar um pouco mais isso. Na verdade, a gente sempre pode explorar mais coisas assim, né? Bom, gente, vamos ver só algumas questões do segundo exemplar, né? Já para a gente caminhando para o final, né? Tá aí muito rapidamente, né? Por exemplo, as figuras. Bom, agora a gente vai pensar no segundo exemplar, né? Que é o texto do vaso lá do homem que colocou o vaso em cima do banco, que teve um aluno que conseguiu resolver o problema, enfim, né? Quais eram as figuras? Não, que já foi dito, né? O grande mestre, o guardião, os discípulos, o banco, o floreiro, que é o vaso lá, né? A rosa, o aluno. E vejam quantas figuras tem nesse discurso, né? Sobre o aluno, né? Cabe destacar a sua relação de inclusão com os discípulos. Ou seja, o aluno era um dos discípulos, né? Até aqui. Os discípulos são retomados na linha 7 pela própria expressão que os introduziu no discurso, né? E também pelo termo todos. Tem uma parte em que diz todos estavam, ou todos contemplavam perplexos o que viam, né? Esse todos também refere-se, né, aos discípulos. Bom, é importante perceber que todos não indica a totalidade dos membros do conjunto de figuras presentes no monastério, claro, né? Exclui-se o grande mestre, claro. Todos, nesse caso, não, o grande mestre não está incluso nesse todos, né? E aí eu tento justificar, né? Chegamos a essa conclusão por meio da explicitação do estado dos membros do conjunto incluso em todos, né? Que eram paralisados, todos estavam paralisados. Ora, essa perplexidade deu-se pelo não saber qual era o enigma, né? Ou seja, se todos estavam paralisados ou perplexos, é porque essa perplexidade deu-se por esse não saber, né? E o grande mestre sabia, claro, mas foi ele que instaurou o segredo, né? Ele sabia qual era o segredo, portanto, não poderia entrar em um estado de estupefação ou de perplexidade. Por conseguinte, não poderia ser incluído nesse todos, né? Eu estou só evidenciando ou justificando, né, o que parece ser óbvio, né? Relações hiperonímicas. O floreiro é retomado por vaso, a figura da rosa é recobrada pelo termo flor. Retoma-se o grande mestre por mestre, nesse fragmento que diz olhou ao mestre, e também por grande mestre, no fragmento em que se diz disse o grande mestre, né? Além disso, o Jô, ou eu, né? Fui muito claro, esse Jô também alude ao grande mestre, né? Banco é retomado por banco, da linha 11 à linha 5. Devemos considerar ainda o caráter exclusivo do termo demais, quando se diz o seguinte, né? Olhou ao mestre e aos demais discípulos, que, incluído no sintagma nominal, instala uma nova referência, né? Em outras palavras, os demais discípulos não são os seus discípulos, né? E também não são todos os discípulos, né? São todos os discípulos, exceto o aluno que se levantou, né? Então, quando diz aos demais discípulos, ele olhou a todos os discípulos, exceto ao aluno que se levantou. Bom, parece óbvio, né? O Greimas e o Cortez no dicionário, né, dizem que a junção de dois componentes, o sintático e o semântico, né? O plano dos atores dará lugar a uma isotopia particular, que ele chama de isotopia actorial, e que se manifesta graças à anaforização, né, da qual eu já falei, né, um pouco. Então, é a anaforização que dá lugar, né, a essa isotopia actorial e que tem relação com a construção do sentido, né? E é um dos principais procedimentos que permitem ao enunciador estabelecer e manter a isotopia discursiva, é o que o próprio Greimas diz, né?
E aí eu começo, a gente não vai ver, né? Mas eu lá detalho, né? Como é que se dá essa isotopia actorial, né? Só um exemplo, né? O pronome lo, que é masculino singular, né? No espanhol, nesse fragmento que diz, né? Certo dia um guardião morreu e havia que substituí-lo. Né? Esse lo se refere-se ao guardião, né? Que também é masculino singular. Por outro lado, esse les, né, em plural, em vou apresentar-lhes um problema, refere-se aos discípulos, né, masculino. Ou melhor, plural, não diz que é masculino porque não dá para saber pelo les. Né? O lo, masculino singular, em aquele que lo resuelva, que o resolver, né? Esse refere-se ao problema. Né? Esse los, masculino plural, só existe uma forma de lidar com os problemas, atacar-los. Atacar quem? Os problemas, masculino plural. Enfim, aí é quase que uma, uma questão bem trabalhada pela linguística de texto, mas também pela semiótica. Tudo isso mantém essa espécie de isotopia actorial, né? Que tem relação com a construção da significação, né? Porque se você não recupera, né, esses referentes, por assim dizer, o sentido fica comprometido, né? Enquanto aos sujeitos implícitos, há vários no texto, né? Mas enfim, faz importante reconhecer que o mestre é o sujeito de vou apresentar, de trouxe, de colocou, de assinalou, de disse, enquanto que o aluno é o sujeito de olhou, de caminhou, de retirou, de colocou. Eu coloco as linhas, né? Bom, gente, bom, um pouquinho mais, né? Problema é uma proposição ou dificuldade de solução duvidosa, um conjunto de fatos e circunstâncias que dificultam a consecução de um fim, algo que geralmente tem um valor disfórico, né? Vejam bem, para que se criasse um efeito enigmático, o grande mestre deveria apresentar o problema como algo que não tivesse esse valor disfórico. E foi o que ele fez. Ele apresentou o problema como algo que não tinha um valor disfórico, que era um enorme e bonito vaso de porcelana com desenhos sofisticados e uma fresca e elegante e bonita rosa vermelha. E isso para ele era um problema. Então, vejam como esse efeito enigmático é construído, né? Por apresentação de algo que por natureza não teria um valor disfórico, né? E, portanto, não poderia ser categorizado como problema. E ao ser categorizado como problema, cria-se esse efeito de enigma, né? de segredo. Né? Bom, gente, por aqui tá bom. Eu acho que as análises poderiam continuar, né? Mas já para a gente ir caminhando pro fim, né? Eu queria fazer a nossa revisão, né, conforme foi prometido, né, no início, fazendo a leitura, né, do nosso plano de curso, tá bom? Do nosso plano de curso. Que, bom, como é um plano de curso, é a previsão, né, do que nós teríamos que trabalhar, né, de apresentar, estudar, enfim. E aí, fazendo essa leitura do plano de curso, eu faço uma revisão e aí eu abro aí para quem eventualmente quiser fazer algum comentário, né? E também fazer quase que uma autoavaliação, né? Acerca do que foi visto aqui, né? Se você julga que aprendeu ou não aprendeu, algo por aí. Então, esse foi o plano de curso. A previsão era de que fosse feita uma introdução que se tratasse do percurso gerativo do sentido. Então, assim como estava previsto, nós falamos do Vladimir Prop, vocês lembram, né? E a morfologia do conto maravilhoso, Saussure, né? E o signo linguístico, Louis Hjelmslev,
e os planos da linguagem, o plano do conteúdo e o plano da expressão, cada uma com uma forma e uma substância, a semiótica como preocupada principalmente com a forma do conteúdo, que, claro, tem relações com os efeitos de sentido, que seria essa substância do conteúdo, e que também, de certa forma, relaciona-se com a expressão, né? Sempre que a expressão tenha relação com o conteúdo. Claro, se é tratar a expressão pela expressão, isso é trabalho de outras ciências, outras áreas, da fonética, da fonologia, enfim. Mas se há questões da expressão que são ou que se relacionam intimamente com o conteúdo, a semiótica entra aí, né? E aí eu falei, né, um nomezinho chamado semissimbolismo, que trata dessa questão. Mas, enfim, dizer e repetir que a semiótica prioriza o trabalho com a forma do conteúdo. A enunciação, a noção de texto para a semiótica, eu espero que tenha ficado claro que o texto para a semiótica é uma semiótica, ou seja, é qualquer manifestação significante que tenha um plano de expressão e um plano de conteúdo. Portanto, não é só o texto verbal, seja ele escrito ou oral, não é só o texto imagético, ou pictórico, ou o verbo visual, audiovisual, ou gestual, e também pode ser tudo isso, e também pode ser os textos chamados textos sincréticos, né, que são os que sincretizam esses tipos de linguagem. Então, qualquer manifestação significante é uma semiótica, portanto, passível de ser analisado ou analisada pela teoria semiótica discursiva, e que entende que o sentido é gerado em um percurso, e que propõe que esse percurso gerativo tenha 3 níveis: fundamental, narrativo, discursivo. E nós finalizamos o primeiro dia lendo os 3 exemplares de parábolas, né? No segundo dia nós entramos no percurso de geração do sentido, né? Falamos do quadrado semiótico, com as relações de contrariedade, contradição, complementariedade, né? Falamos como esses semantismos mínimos, articulados em quadrado, podem ser axiologizados, né? Semantismos, por meio da categoria tímica euforia e disforia. A euforia era o termo positivo e a disforia o negativo. E fizemos uma introdução à sintaxe narrativa, em que eu apresentei as concepções de narrativa. Primeiro, a narrativa como sucessão de mudanças de estado, em que havia um enunciado de estado alterado por um enunciado de fazer, e a narrativa como o estabelecimento e ruptura de contratos entre o destinador e o destinatário, né? Os enunciados elementares, o enunciado de estado, que mostra a relação ou função transitiva de junção, que por sua vez pode ser de conjunção ou de junção, e o enunciado de fazer, que revela essa função de transformação, e que, quando rege o enunciado de estado, dá lugar ao programa narrativo, que é um enunciado de fazer regendo o enunciado de estado, e cujo produto será um outro estado, né? Entre esses programas narrativos, os principais, ou 2 que merecem certa atenção, que é o de performance, que é o programa de apropriação de valores descritivos, que é o ato, que corresponde, de certa forma, ao ato, ao fazer, né, à ação propriamente dita, né? E a competência, que é esse a priori, é aquilo que permite a realização dessa performance. Então, o sujeito do fazer, para realizar a performance, precisa ter uma competência, certo? E, mais uma vez, a competência é pressuposta pela performance.
mas não a pressupõe. Porque o sujeito pode querer fazer e não fazer. Mas se ele fez, é porque ou ele quis, ou ele soube, ou ele pôde, ou ele deveu, etc. A forma em como a sua estrutura modal relacionada à competência varia de acordo com as manifestações discursivas. E esses programas narrativos se encadeiam em percursos, percurso do sujeito, ou semiótica da ação, percurso do destinador manipulador, ou a semiótica da manipulação, e o percurso do destinador julgador, ou que está relacionado à semiótica da sanção, e isso compõe o nosso esquema narrativo canônico, que foi tema da terceira aula, em que continuamos com a sintaxe narrativa e esmiuçamos a ação, ou a semiótica da ação, o percurso do sujeito, a manipulação, o percurso do destinador manipulador. Vimos as classes de manipulação, tentação, intimidação, sedução, provocação, e a sanção, que seria o terceiro nicho, desse esquema narrativo canônico, que corresponde ao percurso do destinador julgador. Na quarta aula, nós vimos as modalizações, o querer, o dever, o poder e o saber, sobretudo, que modalizam o fazer e o ser. Quando o ser modaliza o ser, isso dá lugar às modalidades veredictórias, e nós falamos um pouco das paixões. Apresentei um pouco aí como é que a semiótica concebe paixões, dei alguns exemplos. E fizemos análises dos níveis, do nível narrativo, do questões, uma vez que nos apropriamos desses conceitos do nível narrativo, apresentei uma breve análise do nível narrativo, desses 3 exemplares de parábolas. Bom, ontem nós falamos do nível discursivo, as projeções da enunciação no enunciado, a actorialização, a temporalização, a espacialização, a aspectualização, a desembreagem. Não falei da embreagem, Bom, desculpem, mas muitos conceitos, Mas é um outro termo semiótico. Os recursos de persuasão utilizados pelo enunciador para manipular o enunciatário, os efeitos de sentido produzidos, os de proximidade ou distanciamento da enunciação em relação ao enunciado e os efeitos de realidade ou de referente. Também vimos rapidamente as relações argumentativas entre enunciador e enunciatário, e o contrato que é estabelecido entre esse enunciador, o enunciatário, e os meios empregados na persuasão. E hoje nós, estamos fazendo revisões, fizemos um pouco de análise e entramos na semântica discursiva com a tematização, a figurativização e a isotopia, o conector de isotopias. Não falamos do desencadeador, falei um pouco, rapidamente, quando me foi perguntado. E a plurisotopia, da qual nós falamos também rapidamente, quando um discurso possibilita várias leituras temático-figurativas. E finalizamos com a análise do primeiro exemplar com o qual nós trabalhamos, Então é isso, gente. Eu, finalizo aqui, paro a apresentação.